Olá, tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a trigonometria no triângulo retângulo. Então, primeiramente, a gente vai relembrar aqui o que seria um triângulo retângulo. Como que é formado um triângulo retângulo? O triângulo retângulo ele é formado por um lado que ele tem um ângulo reto. O que é um ângulo reto? É um ângulo de 90 graus. Então, todo triângulo retângulo, ele possui um ângulo reto que mede 90 graus. Não importa a posição, tem um ângulo reto, ele é um triângulo retângulo. Tudo bem? Num triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo reto, eu chamo de hipotenusa. Vocês já estudaram o Teorema de Pitágoras. Eu tenho 3 lados do triângulo. Estou dando exemplo em 3 tipos de triângulo aqui, ó, tá? O lado que ele fica oposto ao ângulo reto, eu chamo de hipotenusa. O lado que forma o ângulo reto, eu chamo de cateto. Então, seguindo essa definição, nesses 3 exemplos aqui, eu tenho que a minha letra A, que é o lado A dos 3 triângulos, ela é a hipotenusa. E os lados B e C, que formam um ângulo de 90 graus aqui, eu chamo de catetos. Então, eu tenho aqui ângulo de 90 graus, oposto ao ângulo, hipotenusa. Formou o ângulo, catetos. Eu posso colocar qualquer letra representando aqui os catetos e a hipotenusa, desde que seja minúscula. A representação dos lados da figura geométrica é com letra minúscula. A professora lá no centro de mídias, ela colocou R, S, T, representou os lados do mesmo jeito. Isso não importa, tá? A letra ela só está representando um lado. Então aqui o A está representando a minha hipotenusa, o B e o C está representando os catetos. Então, tenho aqui, achei o ângulo de 90 graus, eu percebi que o triângulo é retângulo. O que eu faço? Acho lá o ângulo de 90 graus. O lado que forma o ângulo de 90 graus é o meu cateto. O lado oposto ao ângulo de 90 graus é a minha hipotenusa. Então, isso eu tenho que lembrar. Outra coisa que eu tenho sempre que lembrar, que vai me ajudar a resolver alguns exercícios na parte de trigonometria, é o Teorema de Pitágoras. O que me diz lá o Teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Isso sempre é bom vocês lembrarem também, tá? Dentro da parte da trigonometria. Então, vamos só para relembrar. Triângulo retângulo é formado por um ângulo reto. Os lados que formam um ângulo reto eu chamo de cateto. E o lado oposto ao ângulo reto eu chamo de hipotenusa. Uma outra coisa que vocês têm que lembrar, dentro de qualquer triângulo, isso é qualquer triângulo, não só dentro do triângulo retângulo, é que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo sempre vai dar 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai dar 180 graus. Então, aqui no triângulo retângulo, eu já tenho esse ângulo que mede 90.
Então, se eu somar com esses outros dois ângulos, essa soma vai dar 180 graus. Geralmente, os ângulos dentro da geometria, a gente representa por letras gregas. Na maioria das vezes, a gente representa por alfa e por beta. Por alfa e por beta. A maioria das vezes vocês vão encontrar assim, alfa e beta. Pode ser que vocês encontrem outras letras. Essas letras são letras gregas, tá? Então, outra relação aqui que vocês têm que lembrar, que a soma de alfa mais o ângulo beta mais 90 graus dá 180 graus. Então, a soma dos três ângulos do triângulo dá 180 graus. Isso significa o quê? Isso significa que se eu já tenho esse ângulo reto, que é 90, e a soma desses três dá 180, significa que alfa mais beta somados dão 90 graus. Isso quer dizer que alfa e beta, eles são ângulos menores que 90 graus. Quer dizer que eles são ângulos agudos, são ângulos menores que 90 graus. Eles complementam o outro, são ângulos complementares, a soma deles dá 90 graus. Então, é outro detalhe que a gente tem que lembrar, que a soma dos ângulos internos do triângulo dá 180 graus. E a soma de alfa mais beta dá 90 graus. Agora eu vou pegar esse primeiro exemplo aqui que eu fiz, esse primeiro triângulo aqui. Em 90 graus, aqui o ângulo beta. E aqui o ângulo alfa. Hipotenusa, cateto e cateto. Então, com relação a esse triângulo aqui, em relação a esse ângulo alfa aqui, vamos analisar esse ângulo alfa aqui. Para o alfa. Agora a gente vai analisar. Eu tenho o ângulo alfa aqui, eu tenho cateto, cateto e hipotenusa. Então, para o ângulo alfa, quanto vale o A? O meu A, em relação ao ângulo alfa, ele é a hipotenusa. E o B? Ó, o B ele é um cateto, só que aí tá a diferença. Ó, ele é um cateto, só que quando ele forma o ângulo, quando ele fica ao lado do ângulo que eu estou analisando, no caso aqui o ângulo alfa, eu falo que ele é o cateto adjacente. E o C? Em relação ao ângulo alfa que eu estou analisando aqui, o C, ele é o outro cateto que ele não está fazendo parte do ângulo. Então, ele é um cateto oposto. Isso a gente fazendo análise do ângulo alfa. Agora, vamos fazer uma análise do ângulo beta. E no beta, quanto vale o A? Analisando esse ângulo aqui, com manchado. Esse ângulo aqui, quanto vale o meu A? O A vale a hipotenusa. Quanto vale o B em relação ao ângulo? Olha só, o B, ele é o quê? O cateto oposto, ele não faz parte do ângulo alfa aqui, ó, do ângulo beta. Ele não faz parte do ângulo beta, ó, ele é o cateto oposto.
o C? O C faz parte. O C, ele está fazendo parte do ângulo beta. Então, ele é o cateto adjacente. Então, o que vocês têm que analisar? Primeira coisa, quando vocês forem fazer um exercício, prestar atenção em qual ângulo está pedindo para analisar, para fazer análise. Qual dos dois ângulos? Se é o alfa, se é o beta, ou outra letra grega que esteja aqui. Então, está pedindo para fazer o cálculo do seno do alfa. Então eu vou achar aqui qual é o cateto oposto, qual é o cateto adjacente e qual é a hipotenusa em relação a esse ângulo. Está pedindo para calcular o seno do beta. Então eu vou olhar esse ângulo aqui e vou analisar qual é o cateto oposto, qual é o cateto adjacente e qual é a hipotenusa. Tá? Então, a gente sempre vai achar o cateto oposto, o cateto adjacente, de acordo com o ângulo que a gente está fazendo análise. Isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Agora eu vou mostrar para vocês as relações trigonométricas. Como que a gente faz para achar o seno, cosseno e a tangente? Tem uma regrinha. Eu vou colocar como se fosse o seno de alfa, o cosseno de alfa e a tangente de alfa. Pode ser qualquer ângulo aqui. Estou representando como alfa, mas pode ser qualquer letra grega aqui representando, tá? Então, eu costumo falar para os meus alunos assim, para a gente lembrar de um menininho que ele estava com muita sede, com vontade de tomar Coca-Cola. Aí, ele foi correndo para tomar Coca-Cola. E ele foi correndo no bar comprar Coca-Cola e de tanto que a hora que ele pegou a Coca-Cola e foi correndo, ele correu, caiu com a coca. Então é a regrinha para vocês lembrarem da ordem do seno, cosseno e tangente. Olha, corri, caí com a coca. Corri, caí com a coca. Como eu calculo o seno de alfa? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Como eu calculo o cosseno de alfa? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Como eu calculo a tangente de alfa? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Tudo bem? Essa é a regrinha. Vamos fazer um exemplo aqui para ver se vocês conseguem entender. Vou dar um triângulo retângulo. Vou dar os valores dos catetos, da hipotenusa. E vou pôr o ângulo alfa aqui. E vou pedir. Calcule o valor de seno de alfa, de cosseno de alfa e da tangente de alfa. Então, vou lá na minha regrinha. Seno de alfa, corri. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Aonde está o ângulo alfa? Está aqui. Quais são os catetos? O que forma o ângulo reto. O cateto oposto qual é? O cateto que está lá do outro lado, ó, 3. Qual é a hipotenusa? A hipotenusa é o que não forma, é o oposto do ângulo reto, ó, 5. Então, quanto vale seno de alfa? 3 sobre 5. Pode até fazer essa divisão na calculadora para achar o valor. Cosseno de alfa, qual é? Cateto adjacente sobre a hipotenusa, caí, né? Então, cateto adjacente sobre a hipotenusa, venho aqui no ângulo alfa. Cateto adjacente é o que forma o ângulo, ó, esse cateto aqui. Quanto vale? 4. A hipotenusa vale quanto? 5. Então, quanto vale o cosseno de alfa aqui nesse caso? 4 sobre 5. Posso até resolver na calculadora e achar o valor. Tangente de alfa. Como que eu acho? Coca. Cateto oposto sobre cateto adjacente.
Ângulo alfa está aqui. Qual é o cateto oposto? 3. Qual é o cateto adjacente? 4. Resolvido. Simples, né, pessoal? Vamos tentar fazer? Tem exercício lá no Google Sala de Aula para vocês.